Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal A Terceira Mensagem. Hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância para a nossa vida espiritual. A oração. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem dedicado tempo para conversar com seu melhor amigo? A palavra de Deus tem inúmeras histórias que falam sobre a oração e o poder da oração. Pessoas que dedicaram tempo da sua vida, tempo de qualidade e comunhão com Deus, né? E assim tiveram uma vida de oração de dar inveja, vamos dizer assim. Em particular, eu gosto muito da vida de oração de Daniel. E no capítulo 6 do livro de Daniel, tem uma história que conta um pouco sobre essa vida de oração, esse tempo de qualidade que Daniel dedicava a Deus. Eu quero ler com vocês do capítulo 6 de Daniel. Depois você lê todo o capítulo, você vê que história extraordinária. Do verso 6, do capítulo 6, do 1 ao 10, diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para o rei, e para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os presidentes e prefeitos, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, onde havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Olha só que história extraordinária. Nós vemos aqui uma história de inveja, de pessoas querendo puxar o tapete umas das outras, né? Daniel era um homem de Deus, um homem assim de uma fé tremenda. Quem conhece a história de Daniel, leia o seu livro se você não conhece. Você vai ver que história, que homem de fé era Daniel. E aqueles presidentes, governadores e príncipes, né, que o rei havia escolhido para ajudá-los a governar, é, ficaram um pouco invejados de Daniel porque ele tinha um espírito diferente, de acordo com o que nós lemos aqui. E eles tentaram puxar aqui o tapete, literalmente, de Daniel. E eles investigaram a vida de Daniel, tentaram achar alguma brecha que pudessem acusá-lo, porque o rei pensava em pôr Daniel sobre todo o reino. Assim, sobre todos aqueles presidentes e príncipes, Daniel seria o maior entre todos eles. E eles disseram assim: nós não podemos deixar isso acontecer. E eles foram investigar a vida de Daniel, e eles chegaram a uma conclusão que eu acho assim fantástica. O verso 5 diz o seguinte: Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nossa, queridos, isso assim me chama muita atenção e me faz refletir na minha vida espiritual. Será que eu tenho sido de alguma forma semelhante a Daniel, tendo toda essa integridade, e as pessoas têm olhado para mim e visto em mim um servo do Deus vivo? Medite nisso. Será que as pessoas têm olhado para você e pensado você como um cristão? Será que as pessoas têm visto
você dessa forma, como aqueles homens que eram inimigos de Daniel, chegaram a essa conclusão: olha, nós não conseguimos achar nada de errado na vida dele. Nós só vamos conseguir alguma coisa contra ele se procurarmos na lei do próprio Deus dele, nas coisas que ele faz, né? Como servo de Deus. E bolaram lá, tiveram uma ideia, né? Mexeram com o ego do rei, né? E fizeram com que o rei assinasse um decreto que durante 30 dias todas as pessoas tinham que fazer qualquer tipo de oração ou petição ao rei. Não a Deus, nem religião alguma poderia ser exercida a não ser a petições ao Deus, ou seja, ao rei, né? E o rei, lisonjeado com aquilo, né? E assinou o decreto, o edito. E segundo a lei dos Medos e dos Persas, não podia ser revogado. E o interessante do verso 10, que eu quero repetir novamente, né? Olha só o que Daniel fez. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, onde havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, como costumava fazer. Era um hábito de Daniel orar 3 vezes ao dia. Eu acredito que quem tira tempo 3 vezes durante o dia para orar, gasta mais tempo orando do que só 3 vezes. Nos seus afazeres está sempre ali com o pensamento ligado a Deus. Mas ele tinha um costume, ele separava 3 momentos específicos de manhã. Eu imagino que de manhã, ao meio-dia e à noite, né? E sempre com a janela aberta. Vamos nos colocar na história, né? Vamos nos colocar aqui um pouco na história. Se fosse você no lugar de Daniel, a sentença era ser lançado na cova dos leões. Se fosse você. Sabe, eu fiquei imaginando aqui na história que aqueles homens não entraram dentro do quarto de Daniel, não entraram na casa de Daniel para vê-lo orando. Ele tinha janelas abertas. E eles viram Daniel orando pela janela. Ficaram vigiando, não é? O que você faria? Eu vou dizer mais uma vez o que eu faria. Senhor, eu vou continuar orando, mas eu vou fechar a janela durante esses 30 dias. Eu não quero problemas. Mas Daniel, queridos, ele era íntegro, reto, ele não tinha nada a temer. Ele só queria continuar servindo a Deus como sempre fizera. E ele continuava orando, mesmo sabendo que ele poderia ser lançado na cova dos leões. Agora eu te pergunto, né? Quanto tempo nós estamos gastando orando ao nosso Deus? E quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Assim, rolando vídeos, vendo, né? Sem fazer nada. Ou assistindo coisas que nos afastam de Deus ao invés de nos aproximar de Deus. Não é verdade? Quanto tempo nós gastamos estudando a palavra de Deus ou lendo um bom livro? Eu imagino Daniel uma pessoa assim de comunhão bem estreita com Deus, um amigo de Deus, de verdade. Sabe, o Deus de Daniel é o nosso mesmo Deus e ele está tão disposto a fazer o que fez por Daniel, fazer por nós. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus. O problema é que nós só fazemos coisas que nos afastam de Deus, ao invés de buscarmos coisas que nos aproximam de Deus. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz, que eu quero compartilhar com vocês, né? Nós precisamos urgentemente de uma reforma na nossa vida espiritual, né? Em algumas áreas, né, da nossa vida, ou está em todas. Eu escolhi aqui falar sobre o nosso devocional. O que é a nossa vida de devoção a Deus? O que isso envolve, né? Uma das anotações que eu fiz diz assim: a vida devocional é a base e o centro da religião. Quando não conseguimos desempenhar os nossos deveres devocionais, estamos abaixo do que se espera do viver cristão. Nós estamos bem abaixo do viver cristão, do que se espera do viver cristão, da realidade do que é o cristianismo. Em 2 aspectos eu quero destacar aqui, nós estamos abaixo. O primeiro deles é a oração, como nós já falamos sobre a vida de oração de Daniel, né? E a anotação que eu fiz aqui diz o seguinte: se a vida devocional é o centro e a base do viver cristão, a oração é o centro e a base da vida devocional. A oração não precisa de hora, motivo ou lugar, precisa apenas acontecer. Entretanto, seria muito bom se houvesse na vida de cada cristão e de cada família, de cada igreja,
a sua hora e o seu lugar de oração. Assim como Daniel tinha, ele tinha um tempo separado específico para dedicar a Deus em oração. Quanto tempo você não faz uma oração de abrir de verdade o coração a Deus? A oração sincera, queridos, é aquela que você abre o coração a Deus, se derrama aos pés de Cristo. Sabe o que é interessante? Quando nós estamos com problemas, nós escolhemos alguém, né? E contamos tudo, abrimos nosso coração, choramos, né? Fazemos um texto lá na rede social para desabafar. Se temos um Deus que pode nos ouvir, nos ajudar, não é verdade? Nós podemos ter essa amizade com Cristo, esse abrir o coração a Ele. É para isso que serve a oração. Cristo está disposto a nos ouvir, certo? E o segundo ponto que eu quero destacar é sobre a leitura da palavra de Deus, que tem muito a ver com a oração. Quando nós estudamos pouco a Bíblia, temos bem pouco vontade de orar. A nossa oração é aquela assim, vou fazer mais ou menos assim, um exemplo aqui de oração superficial, vamos dizer assim. Senhor, obrigado pelo dia que nós tivemos, pelas bênçãos que o Senhor derramaste sobre esse dia, nos dê uma boa noite de descanso, em nome de Jesus, amém. Nos deitamos e vamos dormir. Cristo estava ali do lado, esperando que você abrisse o coração. Você teve um monte de problemas durante o dia, mas não conversa com Cristo sobre eles. Ele estava ali do seu lado o tempo todo, né? Esperando que você abrisse o coração para que ele pudesse falar alguma coisa também. A oração, queridos, tem que ser sincera, tem que ser o abrir o coração de verdade ao nosso Deus. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o maior interessado em nossa felicidade, em nossa salvação. E o estudo da palavra de Deus tem sido deixado de lado tanto quanto a oração sincera, né? E uma anotação que eu fiz aqui diz o seguinte: a Bíblia está se tornando um livro desconhecido. A leitura e o estudo diligente da Bíblia estão dando lugar aos divertimentos impróprios que empobrecem a vida cristã e entristecem o Espírito Santo. Duro isso, né? A Bíblia está se tornando um livro desconhecido. A leitura e o estudo da Bíblia estão dando lugar aos divertimentos impróprios que empobrecem a nossa vida espiritual. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo nós gastamos, né, diante de uma TV, diante lá de uma tela de computador, assistindo filmes, séries, né? Nós trocamos a bênção pela maldição, coisas que empobrecem a nossa vida espiritual e entristecem o Espírito Santo, né? Às vezes estamos com um problema sério, já falei isso em outros vídeos, né? Às vezes nós estamos com problemas muito sérios na vida e oramos a Deus, até mesmo com sinceridade, né? Pedimos, clamamos a Deus de verdade, mas esperamos as respostas de Deus, sabe aonde? Diante de um jogo de futebol, diante de um jogo de computador, aqueles que gostam de jogar, né? Aqueles joguinhos de computador, jogos violentos, né? Jogos que não dão instrução nenhuma, né? Empobrecendo a mente em vez de buscar conhecimento espiritual. Filmes e séries que pregam ideologias, pregam violência, pregam doutrinas erradas, prostituição, mentiras, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus é contrário, e nós estamos ali nos alimentando do lixo espiritual, aquilo que o inimigo tem colocado como um banquete diante de nós, e nós estamos usufruindo dessas coisas ao invés de buscar na palavra de Deus, no estudo diligente da palavra de Deus, no dedicar tempo à oração a Deus, assim como Daniel fazia, né? Em suma, né? Trocando bênçãos de Deus pelas maldições desse mundo. Sabe, queridos, eu não posso deixar de dizer o que eu vou dizer agora. Se nós não buscarmos um revivamento e uma reforma na nossa vida, nós fatalmente nos perderemos, porque esses entretenimentos que empobrecem a nossa vida espiritual são banquetes de Satanás, que para nos distrair e nos esquecer que a salvação em Cristo Jesus está bem mais perto do que quando nós ouvimos falar da primeira vez. Para concluir, eu quero concluir com a história de Daniel. No capítulo 6 ainda, dos versos 19 em diante, olha como essa história termina. Veja assim, olha só. Antes de chegar até aqui no verso 19 do capítulo 6, o rei ficou penalizado por ter assinado o decreto, porque ele sabia que ele estava prejudicando um grande amigo.
O capítulo sugere que Daniel e o rei tinham uma boa amizade, certo? E o rei ficou tentando livrar Daniel, né, durante todo o dia até o pôr do sol, mas aqueles homens, né, que tinham feito o rei assinar o decreto, falaram: não, não, rei, é a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogada. E ele viu que não tinha jeito, mandou chamar Daniel e o lançou na cova dos leões. Mas veja só o que aconteceu. Lançado Daniel na cova dos leões, o rei foi para casa. O texto diz que ele não comeu, ficou em jejum, né, não dormiu aquela noite. E logo quando o dia amanheceu, ele foi correndo de volta na cova dos leões, e aconteceu da seguinte forma. E pela manhã bem cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste. E falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei, mais do que depressa, mandou abrir a cova, tirou Daniel de lá, né? E a história continua dizendo ali, houve até... Sugiro que você leia a conclusão da história. Não é o tema do vídeo de hoje. O que eu quero ressaltar aqui é o poder da oração, o poder da comunhão com Deus, né? Que a oração e o estudo da palavra tem. E eu quero dizer a você nessa noite, nesse vídeo, que nós podemos confiar no Deus de Daniel. Você consegue confiar em alguém que você não conhece? Você deixaria a sua vida nas mãos de alguém que você não conhece? Assim, nós temos dificuldades de confiar a nossa vida a Deus porque nós não conhecemos a Deus. Daniel confiou a vida dele a Deus porque ele conhecia, ele sabia quem ele estava servindo. Certo? Assim como o vídeo anterior que eu fiz aí, se quiser pode dar uma olhadinha também, falei sobre os meninos na fornalha, né? A firmeza de propósito deles. Se Deus nos salvar, tudo bem, mas se ele nos salvar, tudo bem, mas se ele não nos salvar, também está tudo certo, nós vamos continuar confiando. Assim eu entendo que Daniel pensava nessa forma: se Deus me salvar, ótimo, se não, eu vou continuar confiando nele. Você consegue confiar em quem você não conhece? A confiança está no tempo que você dedica ao Deus dos céus. Se você não conhece a Deus, se você não gasta tempo com Ele, você não vai conseguir confiar nele. Então, se você pretende ter uma vida espiritual, uma vida cristã acima da média, você precisa dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra de Deus, à busca do poder do Espírito Santo em sua vida. Assim você será em Cristo Jesus mais do que vencedor. Dedique tempo a Ele. Entregue a sua vida em comunhão a Ele. Deixe para trás essas coisas que afastam você de Cristo, que empobrecem a sua vida espiritual. Essas coisas que o inimigo tem colocado em nossa vida, queridos, não tem relevância alguma, não vai nos levar a lugar algum, a não ser a perdição eterna. Precisamos abandonar tudo aquilo que não vem de Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se nós não tivermos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando vier a provação, fatalmente nós iremos falhar. E o que eu desejo para você é que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa alcançar a vitória em Cristo Jesus. Mas o caminho é abandonar o pecado, abandonar aquilo que afasta você de Deus e trocar pelo estudo da palavra de Deus, pela oração, pelo testemunho, falar das pessoas sobre Cristo, sobre o seu amor. E você será vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, eu peço a você que compartilhe, né, com aquele amigo que você acredita que precisa ouvir mensagens assim. Curte aí, compartilhe e nos siga no nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida e que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?